E aí, moçada do Aula em Casa, eu sou o professor Aldemir Moveira e para a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre, olha só, aula 212, vem comigo! Vamos falar de semelhança de triângulos. Então, para darmos início a essa nossa aula, vamos recordar o que é um triângulo ser semelhante ao outro triângulo. E olha só o que é que nós temos aí. A semelhança de triângulos é a comparação entre lados proporcionais e ângulos congruentes de triângulos a fim de saber se eles são semelhantes. Então, olha só, ainda aí nós temos algumas palavras, como por exemplo, é a comparação entre lados proporcionais. A questão proporcional é que existe, então, uma relação de proporcionalidade. E qual é essa relação de proporcionalidade? Um estando para o outro. Essa é a relação de proporcionalidade. Vem de proporção, um está para o outro. Depois ele diz que essa relação produz, então, situações de semelhança. Né? Então, para os critérios existentes com relação à semelhança entre triângulos, os critérios são 3. Recordando, nós temos o critério AA, que é ângulo-ângulo, nós temos o critério LLL, que é lado, 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 e nós temos, nesse encontro de hoje, nós vamos abordar então o terceiro caso, que é o critério LAL. E o que diz esse critério? Olha só, vem comigo aí, turma. Então, nesse terceiro caso, que é o critério LAL, ele diz o seguinte, dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruentes, eles são semelhantes. Então, turma, observe aí, nesses dois triângulos, eu tenho que o lado AC, ele está para o lado DF, assim como o lado AB está para o lado DE, obedecendo o critério lado-ângulo, porque qual é o ângulo que está aí em questão? É o ângulo de 90 graus. Então, através dessa sequência e a atribuição da proporcionalidade a essas duas figuras, e como eu falei anteriormente, essa relação de proporcionalidade é um está para o outro, certo? Nós temos então a questão do terceiro caso, que é o caso LAL. E olha só como se resolve, né, como se estrutura isso aí. Então, o ângulo de 90 graus fica entre os lados proporcionais, configurando assim o caso LAL. Recordando só um pouquinho, lembrando que nós temos 3 casos, 3, como eu falei. O primeiro critério, que é o critério AA, que é o ângulo, né? Só 2 ângulos seguidos. Nós temos o critério LLL e nós temos esse nosso critério, que é o LAL, que nós estamos abordando na aula de hoje. Então, para dar consistência e contextualização, vamos ver um vídeo aí. Olha só esse vídeo. Mariana tem 1,40 de altura. Ela mediu o comprimento da sua sombra, como vemos na ilustração. Calcule o comprimento da sombra de alguns dos amigos dela no mesmo dia e à mesma hora. Então, nós acabamos de ver exatamente nesse vídeo essa pequena brincadeira, né, da Mariana com a sua sombra, né, e esse vídeo ele expressa exatamente isso, como trabalhar ou como brincar com sombras, mas nós vamos ver na prática. Por quê? Porque ele está querendo que você faça uma comparação. E olha só o que está escrito aí, olha só, brincando com sombras. Né? Mariana tem 1,40 m de altura. Ela mediu o comprimento da sua sombra, como vemos na ilustração. Então está aí a ilustração dela, está lá o nome, né? Da altura, ela tem 1,40 m e a sombra produzida pela altura de Mariana, né, foi de 1,75 m. Nós temos agora aí, no quadro, nessa matriz do lado, né, nesse pequeno quadrado aí do lado, nós temos a altura de Marcos, que é de 1,60 m, nós temos a altura de Adriana, que é 1,48 m, nós temos a altura de Rafael. Olha só, vamos brincar para saber qual a sombra dos elementos em comparação à altura de Mariana ou a sombra de Mariana.
Então, olha lá o que é que nós temos agora. Vamos realizar essa brincadeira. Olha aí, turma, vem comigo realizar essa brincadeira. Estão brincando com sombras, ó. Mariana tem 1,40 m de altura. Ela mediu o comprimento da sua sombra, como vemos na ilustração. Tá lá, beleza, né? Tranquilo. Temos aí a altura de Marcos, temos a altura de Adriana e temos a altura de Rafael. E qual será a nossa brincadeira? Olha lá qual vai ser a nossa brincadeira. Calcule o comprimento da sombra de alguns dos amigos dela no mesmo dia e à mesma hora. Então, observe o seguinte, vamos começar, né? Eu vou precisar exatamente de uma telazinha branca para nós começarmos a comparar essas medidas. Observe bem os desenhos, como vai ficar, pessoal. O desenho como vai ficar. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou iniciar exatamente com o seguinte. Primeiro, no primeiro caso, eu vou chamar isso de primeiro caso, certo? Eu quero brincar com a sombra de Mariana em relação a quem? A sombra de Marcos. Então, eu vou pegar exatamente a situação da Mariana. Olha a situação da Mariana. A situação da Mariana, ela tinha 1,40 m, certo? Aqui rapidinho, que eu risquei só para voltando rápido. Então, eu tinha bem aqui, ó. Vamos estruturar, né, a ideia geométrica. Então, eu tenho a sombra de Mariana, que é 1,40 m, e com e a sua sombra, que era de 1,75 m. Isso aqui foi a de Mariana. Agora nós temos a de Marcos, né? Porque eu estou comparando com Marcos. Marcos, ele tem 1,60 m, certo? Ok. Ó. E eu quero saber a sua sombra. Então, nós vamos estabelecer exatamente a relação de proporcionalidade entre esses dois triângulos. E qual é a estrutura, ou seja, qual é o arcabouço teórico que eu tenho? Eu só posso usar o critério LAL, que seria lado, ângulo, lado. Então, como é que nós estruturamos isso? Ou seja, olha aqui, pessoal, a altura de Mariana, ela está para a altura de Marcos, assim como a sombra de Mariana está para a sombra de Marcos. Então, está aqui, pessoal. Agora, estabelecemos essa relação de proporcionalidade. Então, agora, entre duas proporções, eu tenho aqui esse critério, né? Qual é o critério? O critério da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, resolvendo, nós temos, olha só aqui, 1,4 vezes x é igual a 1,6 vezes 1,75. Então, isso vai nos dar, ó, x igual, multiplicando 1,6 vezes 1,75, vai dar 2,8, dividido por 1,4. Isso aqui vai me dar, então, 2 metros. Então, já encontramos a sombra de Marcos, certo? Beleza, 2 metros. Então, essa foi a primeira brincadeira. Vamos agora para a segunda brincadeira. Então, a segunda brincadeira, nós vamos ver qual é a relação, né, existente através do critério LAL entre Mariana e Adriano, do mesmo jeito, pessoal. Então, olha só, lá vem, você monta, pega a estrutura de Mariana, aproveitando o caso de semelhança, então 1,4, né, de altura, sua sombra de 1,75, e vamos agora relacionar com a do Adriano, né? Do Adriano, ele tem 1,48 m de altura, tá? Olha aí.
e a sua sombra, que é o que nós queremos descobrir. Também utilizando o quê, pessoal? O critério LAL, que é o que nós vimos na aula de hoje. Estabelecendo essa relação, então, olha só, a altura de Mariana está para a altura, deixa eu consertar aqui que não ficou legal, a altura de Adriano. Assim como a sombra de Mariana está para a sombra de Adriano. Então vamos exatamente. Exatamente agora utilizar, né, a relação de proporcionalidade. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, nós temos o seguinte, ó, 1,4 vezes x vai ser igual a 1,75 vezes 1,48, ok? Então, nós temos que x será igual a 1,75 vezes 1,48 dá 2,59, dividido por 1,4. Isso vai nos dar 1,85, ok? Então, olha lá, essa é a brincadeira da sombra entre Mariana e Adriana. Agora, vamos ver a terceira sombra, que vai ser entre a altura de Mariana e Rafael. Do mesmo jeito, pessoal. Olha lá. Então, Mariana, né? Você monta a estrutura dela com a altura de Mariana. Beleza. 1,4. Deixa eu consertar aqui. 1,4. Isso, tá? A sombra 1,75. E agora com quem que eu vou comparar? Com Rafael. Beleza? Turma, fiquem atentos. Aí você monta. Observe que esses triângulos, eles são triângulos retângulos. Por quê? Porque eu estou lidando com sombra. E sombra, ela é projetada segundo uma estrutura de 90 graus. Então, a altura de Rafael, 1,56 e x. Então, vamos novamente pelo critério LAL. Então, nós vamos montar a estrutura. Olha. A altura de Mariana está para a altura de Rafael. Assim como a sombra de Mariana está para a sombra de Rafael. E aplicando aqui a proporcionalidade, produto dos extremos é igual ao produto dos meios, nós vamos ter 1,4x igual a 1,56 vezes 1,75. Ora, então nós teremos x igual a 1,56 vezes 1,75, isso aqui vai me dar 2,73, que será dividido por 1,4. Portanto, o nosso x, que é onde nós estamos buscando a sombra, vai dar a sombra de 1,95. Beleza? Então, essa foi a brincadeira. Observe que uma pequena sombra, conhecendo a sombra de Mariana, ou seja, partindo da altura, projeção da sombra no chão, nós brincamos em descobrir a sombra dos demais colegas de Mariana, ok? Utilizando o critério LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Agora é com vocês. Olha só. Ok, nesse nosso primeiro item, né, sobre o que nós acabamos de ver nesse nosso encontro de hoje, nós temos, olha, aplicando a semelhança de triângulos, determine a altura do prédio na figura a seguir. Ok, pessoal, um bom trabalho e daqui a pouco eu retorno. Agora é com você. Vamos lá.
Olá, meu povo do Aula em Casa. Temos participação na aula de matemática do professor Aldemir. Obrigado, Estela, por participar. A Luz Estela diz o seguinte, com relação a nosso item, ela está dizendo que é a letra D. Muito bem, Estela, vamos ver a correção disso. Olha só o que é que nós temos no item. Obrigado pela participação, Estela. Vamos lá, turma, participem. É o Aula em Casa chegando até você via Centro de Mídias, para todo o Amazonas, para todo o Brasil, através do Aula em Casa. Olha o que é que nós temos no nosso item 1. Olha só, vamos voltar aqui comigo. Então, nós temos, aplicando a semelhança de triângulos, determine a altura do prédio na figura a seguir. Então, observe o seguinte, ó. Nós temos que aplicar o que foi visto na nossa aula de hoje. Então, nós vimos o critério LAL, certo? Então, lado, ângulo, lado, que é o terceiro critério. Lembrando que nós temos três critérios. O critério AA, nós temos o critério LLL e hoje, no nosso encontro, nós falamos sobre o critério LAL, tá? Então, vamos ver se a turma está acertando? Vamos passar para o nosso gabarito. Então, você vai estabelecer, né, que um lado é proporcional ao outro, ou seja, um lado está para o outro, assim como o outro lado está para o outro. Ou seja, comparar esses dois triângulos aí, né? Então, olha aqui no nosso gabarito. Olha lá o que é que nós temos. Na questão 1, nós temos o seguinte, olha. Então, do lado 12, olha aqui, esse lado 12 está para o lado X, aqui, pessoal, nessa nuvenzinha. Assim como, ó, este lado, que é o lado 4, está para o lado 8, estabelecendo a relação de proporcionalidade, certo? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, como o professor Aldemir. X vezes 4 dá 4x, 12 vezes 8 dá 96. Então, calculando o valor de x, nós teremos 96 dividido por 4. Isso totalizando 24, que é o nosso gabarito. Portanto, a resposta é a letra D. Ok, turma. Obrigado, Estela. Parabéns por ter acertado. O nosso Aula em Casa fica por aqui e eu aguardo vocês em um próximo momento. Tchau, turma!